E aí pessoal, eu sou Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da Edições Vida Nova. Se você está nos seguindo, se você está nos ouvindo, é porque provavelmente gosta de livros e teologia. E se você gosta disso, muito provavelmente também é alguém que busca saber mais sobre quem é Jesus, como ser como ele, como ser um discípulo. Se esse é realmente seu caso, você precisa ouvir este que é o 9º episódio do podcast Vida Nova, onde nós vamos conversar com o Elder Cardim sobre o lançamento da Edições Vida Nova, Discipulado para a Glória de Deus, um guia pastoral para fazer discípulos por meio da escritura e da doutrina, do Kevin Van Hooser, mais um excelente livro do Van Hooser lançado pela Edições Vida Nova, e que com certeza vai ajudar você a entender mais sobre o discipulado. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, saiba que o podcast Vida Nova está disponível tanto nas principais plataformas de podcast, como também no YouTube. Então nos siga na sua plataforma preferida e recomende para os amigos. Aqui nós procuramos conversar com autores e pastores, teólogos em geral, sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que são abordadas por eles. E hoje, como eu falei, nós vamos conversar sobre esse livraço aqui com o pastor Elder Cardim. E é um prazer estar aqui com você, Elder, para a gente ter essa conversa sobre um livro tão importante. Então, se apresenta aí também um pouco para o pessoal que ainda não lhe conhece, mas realmente obrigado por ter aceitado nosso convite para essa conversa. Joia, Saur, obrigado, o privilégio é meu. É também uma alegria poder partilhar contigo desse podcast, né? Um tema que é super importante para nós, não apenas eclesiasticamente, senão individualmente, né? Porque nós próprios somos discípulos de Jesus e fomos chamados por Deus para estar nesse processo de discipular outras pessoas, aperfeiçoá-las em Jesus e ajudá-las a estarem cada vez mais parecidas com Cristo, né? Sou chanceler das escolas teológicas da Palavra da Vida Brasil, nós temos 3 seminários, né? Então, e é gostoso poder partilhar desse tempo contigo, porque eu piso em 2 universos, né? Piso no universo eclesiástico, auxiliando no pastoreio de uma igreja, e como no universo acadêmico, formativo, e está, então, cooperando com dezenas e dezenas de pessoas todos os anos, para capacitá-las para o ministério na igreja, campo missionário, seja lá para onde Deus venha a levar essas pessoas, né? Com certeza. E é uma espécie de discipulado nos 2 mundos, né? Como o senhor falou aí, tanto ali no mundo acadêmico como também na igreja. Isso é muito legal. E já que a gente vai falar sobre esse livro aqui, eu queria que o senhor desse um pouquinho mais de contexto para o pessoal, né? Uma apresentaçãozinha sobre quem é o autor e o que é que o livro trata, de forma geral. Só um panorama mais rápido. Joia. O Kevin Van Hooser ele é razoavelmente novo para nós no Brasil em termos de publicações, né? Edições Vida Nova e também a Shed Publicações, que tem trazido muitas das obras dele nos últimos anos. Embora eu já o conhecesse há bastante tempo, porque a minha área é tanto teologia sistemática quanto hermenêutica, e é uma transversalidade que o Van Hooser estabelece de uma forma muito legal, Saur. De que maneira a doutrina ela deve ser, ou ela deve emergir da interpretação bíblica, e ao mesmo tempo como essa doutrina e essa interpretação coopera para o ministério da igreja. E os livros do Van Hooser que têm chegado para a gente, pela Vida Nova, têm sido com um foco na doutrina e no ministério pastoral, né? Nesse ministério eclesiástico, de como esse pastor, que também é teólogo, ele se vale da Escritura Sagrada e da doutrina, né, da formulação doutrinária das Escrituras ao longo dos séculos para a edificação da igreja. E talvez esse seja um dos aspectos que mais me encante no Van Hooser e nessa obra sobre o discipulado para a glória de Deus. Quando o Van Hooser ele vai aplicar muitos dos seus conceitos sobre o drama da redenção, né, o drama das Escrituras, sim. A formulação doutrinária das Escrituras ao longo dos séculos para a edificação do corpo. E no caso do livro, como Escritura e doutrina corrigem a visão dos discípulos de Jesus na percepção que eles têm do mundo, a percepção que eles têm de si mesmos, a percepção que eles têm da realidade à sua volta, para que, na medida que alinhados com a palavra de Deus e a boa doutrina, eles se pareçam cada vez mais com Jesus. Então,
A habilidade do Van Hooser é impressionante nesse livro, né? 3 temas que aparentemente pessoas não conectariam dentro de uma obra: a escritura, a doutrina e o aperfeiçoamento dos discípulos em Jesus. E ele é muito bom, né, nesse tipo de sistematização, de unir temas diferentes e mostrar como eles se correlacionam, tudo aí para a glória de Deus. E a gente vê isso aqui nesse livro, como o senhor também citou. Agora, o livro é chamado Discipulado para a Glória de Deus. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir um pouco mais do que é discipulado, porque ainda que esse não seja um termo estranho na história da igreja, ou mesmo na igreja de forma geral, ele não é estranho de forma nenhuma, mas muitas pessoas não sabem exatamente o que é discipulado. Então, o que o senhor poderia falar sobre esse termo? O que significa discipulado? Olha, é bem possível que na nossa conversa aqui, Saur, em algum momento eu voltarei a alguns desses conceitos. Mas me parece que, primeiramente, nós temos a ideia de que discipulado seja aquela classe preparatória para o batismo, né? Talvez 4 ou 8 encontros que habilita alguém para participar do batismo ou se tornar membro da igreja. Eu percebo que essa prática ministerial ela acaba reduzindo o conceito de discipulado. E é aí que na obra o Van Hooser ele vem resgatar, e ele é muito bom na teologia, né, como teólogo sistemático, como hermeneuta, como intérprete da Bíblia, ele resgata a perspectiva do discipulado, que nada mais é, e quando eu falo nada mais é, não é com simplismo, né, mas nada mais é do que o aperfeiçoamento de pessoas em Cristo, ajudando-as a caminharem com Ele e se parecerem cada vez mais com Ele. Não apenas pela imitação das atitudes de Jesus, senão também pelo ganhar da mente de Cristo, de tal forma que essa mente de Cristo presente no discípulo dele molde o seu caráter, molde o seu imaginário. É um termo que o Van Hooser usa demais, né? Imaginação ou imaginário, né? As metáforas e imagens da sociedade essa que tenta nos impor isso, mas nós, então, lidando com o Evangelho, apresentamos uma perspectiva bíblica, uma perspectiva evangélica, uma perspectiva centrada em Jesus para todas essas realidades. Então, eu tranquilamente diria, né, a partir da obra do Van Hooser, da leitura que ele faz das Escrituras, o discipulado é a nossa educação na justiça. Como Paulo fala, e a obra do Van Hooser é muito abundante, né? Até a característica dele como teólogo sistemático, é muito abundante de textos bíblicos. Só que é interessante, Saur, que não são textos bíblicos apenas para provar uma determinada tese. Não, porque ele, como intérprete, os conceitos dele, a priori, emergem do texto, né? Então, quando ele fala sobre educação na justiça, formar Cristo nas pessoas, Gálatas capítulo 4, a preocupação do Van Hooser é que as pessoas não apenas admirem Jesus, não apenas imitem o seu exemplo, senão, a priori, tornem-se como ele, caminhem com ele, permaneçam nele, se pareçam com ele em termos de atitudes, palavras, hábitos, mentalidade, né? Uma cosmovisão é um dos conceitos aí que o Van Hooser vai desenvolver em alguns pontos do seu livro. Então, o discipulado é a nossa semelhança com Jesus. Semelhança essa, obviamente, que é progressiva, né? Ela se inicia no momento da conversão, e o Van Hooser vai falar sobre evangelização em determinado momento aí no livro, sobre a importância da evangelização, do arrependimento, da conversão de pessoas a Jesus, e então o processo pelo qual elas passarão para gradativamente se parecerem cada vez mais com Cristo Jesus. E ele usa até uma terminologia muito interessante, que é o aspecto escatológico do discipulado. Sim. Só que escatologia para nós é simplesmente o fim dos tempos, né? Aqueles eventuais momentos ou episódios cataclísmicos, né? Geralmente quando se fala de escatologia, as pessoas já pensam logo em Apocalipse ou alguma coisa assim, né? Isso, exatamente, mas essa não é, nesse ponto, não é a ideia do Van Hooser. Uma perspectiva escatológica apontando para o fim dos tempos como a realidade última do nosso aperfeiçoamento em Jesus. Então, o discipulado não é simplesmente
aquele grupo de temas preparatórios para um batismo ou uma membresia, senão a nossa vida toda com Jesus, e passa certamente pela Escritura, pela doutrina, pela comunhão do corpo, né? Pela mútua interação dos membros do corpo, na edificação uns dos outros, para que no final dos tempos todos esses crentes se pareçam definitivamente, sumariamente, com Cristo Jesus, né? Então, é uma conceituação muito mais ampla, é uma conceituação muito menos metodológica e muito mais teológica. Ela é muito menos pragmática e muito mais bíblica. Não que o Vanhoozer não vá, em alguns momentos, lidar com os aspectos práticos do discipulado, que ele chama, quase ao final de cada capítulo, ele chama de exercícios. Né? Ele tem uma metáfora muito legal ao longo do livro. Né? São exercícios que nós devemos pôr em prática para esse aperfeiçoamento progressivo em Jesus. Né? Então, essa é uma conceituação muito plausível, muito necessária para nós sobre o discipulado. Exato. A gente vai falar mais dessa metáfora depois, para quem ainda não leu o livro, não está tão por dentro dela. A gente vai conversar sobre essa ideia e sobre outras aqui do livro mais para frente. Mas, voltando aí, é como você falou, realmente, quando se fala de discipulado, as pessoas pensam no que muitos chamam justamente de catecúmenos ali, né? Aqueles primeiros momentos, aquelas primeiros ensinos para batizar e pronto, acabou o discipulado, agora você é cristão, siga aí na igreja e acabou, né? Mas o Kevin Vanhoozer vai resgatar o ensino bíblico que discipulado não é só esse momento inicial, e isso é muito interessante. Até porque o discipulado, ele está, né, pastor, envolvido ali com a grande comissão, certo? O discipulado, ele tem a ver com o ir de fazer discípulos, não é isso? Sim, tanto é que o Vanhoozer, até citando John Webster, né, um teólogo que não é tão conhecido para nós brasileiros, mas ele vai dizer que o discipulado é a continuidade do movimento do crente no mundo. É a continuidade da obra de Deus na vida do seu povo, na história do seu povo. Né? Ele pode ter um start, mas ele não é um momento estático. Ele é um movimento. Né? E é interessante que quando o Vanhoozer fala sobre a história da redenção, né, o drama da redenção, que é um tema muito legal nele também, né? Tem chegado para nós de um tempo para cá no Brasil em termos literários. Ele vai dizer isso: Deus é um Deus que está em movimento na história da redenção, conduzindo a sua obra por meio do seu povo, e o discipulado é o nosso alinhamento com esse movimento de Deus, com essa obra de Deus. Então o discipulado, ele é esse alinhamento das nossas vidas com a obra do Deus triuno. Aquilo que Deus está fazendo, podendo agora contar com a nossa cooperação, né? E eu vejo isso, o Saor, como graça e bondade de Deus, né? O Deus infinito, o Deus inerrante, infalível, o Deus que é toda a perfeição, nos dando o privilégio de fazer parte da sua obra e, por nosso intermédio, ele cumprir muitos dos seus desígnios. Então, o discipulado é esse ganhar da mentalidade e dos hábitos de Jesus, de tal forma que possamos, ou sejamos aptos, é um outro termo que ele usa muito, né? Estejamos aptos para cumprir o propósito. Qual propósito? Esse que Deus está desenvolvendo na história da redenção. Né? Então, é muito gostoso, é muito desafiador, e ao mesmo tempo humilhante, né, para nós, na nossa pequenez humana, perceber essa graça e bondade de Deus em nos usar, nos capacitar, nos tornar aptos para cumprir o propósito dele na história, né? Com certeza. E eu acho que vale ressaltar esses fatores que o senhor colocou aí, né? Que justamente esse é um livro que ele é extremamente edificante, no sentido de que você parece que está também, ao mesmo tempo que aprendendo de uma forma profunda sobre um assunto, ouvindo uma pregação ali da palavra para você. Então, ele não é tanto um livro, como o senhor falou, pragmático, ele não é tanto um manual de discipulado, tipo, faça espaço, siga espaço, e muito mais um ensino bíblico sobre o que é discipulado, não é isso?
Concordo. Tanto é que, sabe o que é interessante, Sauer? Lendo o livro, e eu o li incompleto, eu percebi quanto dele eu posso usar em muitos temas que eu estou desenvolvendo, tanto no contexto eclesiástico quanto no contexto acadêmico. Com certeza. Desde exposição bíblica e os aspectos aplicativos da exposição bíblica, até o drama da redenção e os desafios hermenêuticos da história centrada em Jesus, e os aspectos práticos da aplicação disso para o discipulado, para o aconselhamento, né? É isso aí que você falou, não é um livro, não é um manual de discipulado, não é um passo a passo do discipulado. E é interessante que os exercícios que ele sugere ao final de cada capítulo visa muito mais a nossa compreensão da obra de Deus a nosso favor por meio de Cristo e da nossa tarefa na leitura e ensino das Escrituras, visando o discipulado, do que propriamente um checklist do faça ou não faça no discipular de pessoas. E isso é aquela coisa, né? Não é que um manual, um passo a passo sobre um discipulado não nos ajude, não tenha seu valor, mas não é a proposta do livro, e ele é muito importante para dar essa base doutrinária sobre o discipulado que a gente precisava. Então a Vida Nova foi muito feliz de nos trazer esse livro aqui para nos ensinar mais sobre isso. E aí, falando também sobre o que o livro é ou não é, quando a gente fala de discipulado também, as pessoas ou vão para catecúmenos ou então vão para a ideia do discipulado 1 a 1, né? Do tipo, vou pegar alguém da igreja, ele vai ser meu discípulo, eu vou ensiná-lo, ou vou ser discípulo de alguém. Esse é o foco do livro ou é algo mais amplo, algo mais geral? Olha, o livro ele é mais geral, Sauer. Ele é mais geral porque ele visa toda e qualquer oportunidade comunitária, a priori comunitária, de ensino das Escrituras e da doutrina. O Van Hooser, a gente vê até isso em outras obras dele, né? A paixão que ele tem pela igreja. Até quando ele, né, saindo um pouquinho da obra e trabalhando outras dele, né, até quando ele conecta pastor teólogo e ele põe um hífenzinho ali entre os termos, ele está seguindo perfeitamente aquilo que Paulo nos disse em Efésios 4, pastores mestres. Sim. Né? Não é o teólogo da academia distante da realidade eclesiástica, nem o pastor absorto pela realidade eclesiástica indiferente à doutrina de um ambiente acadêmico. Né? Ele aproxima esses dois personagens e vai então comunicar para esse pastor que é teólogo e vice-versa as oportunidades que ele tem de olhar para o povo de Deus, né? Por diversas vezes o Van Hooser vai falar, né? É o povo santo de Deus. E esse pastor teólogo, ele tem a oportunidade de, olhando para a sua comunidade, formar cidadãos do Evangelho. Esse é um outro conceito muito legal dele. Cidadãos do Evangelho. Né? É toda uma comunidade cristã que vive sua realidade na cultura, só que vive essa realidade pelo Evangelho. Né? Então, não que pelo fato dele ser um livro que trabalha mais comunitariamente, ele não possa ser igualmente um desafio para nós quando pensamos em discipulados pontuais, eventuais, ok? Mas a abordagem dele é muito mais comunitária do que propriamente individual. O que me faz gostar muito do livro. Porque assim, nós perdemos de vista, Sauer, os aspectos comunitários do discipulado. É verdade. Em alguns contextos, parece que o único discipulado válido é 1 a 1, como alguns chamam vida na vida. E qualquer coisa mais ampla ou mais comunitária, mais corporativa, parece que perde qualidade, parece que perde na transmissão de vida na vida. E aí entra um aspecto legal do livro, que nós fomos nos esquecendo com o passar do tempo. Nós não estamos formando indivíduos à nossa semelhança. Nós estamos formando discípulos à imagem de Jesus. E me parece, Sauer, que muitas vezes, na perspectiva do vida na vida,
muitas vezes estamos mais preocupados em comunicar das individualidades do discipulador para o discípulo. E não tanto sermos mediadores, como irmãos em Cristo, mediadores de como esses discípulos, pela doutrina e pela Escritura Sagrada, devem se parecer com Jesus. É como se nós fôssemos aqueles que abrem portas, né? Portas do entendimento da Escritura, portas do entendimento da doutrina, para que cada vez mais profundos na doutrina e na palavra conheçam mais Jesus, se maravilhem cada vez mais com Jesus e, ao mesmo tempo, unidos com Ele, cada vez mais se pareçam com Jesus. Então, é por isso que eu gosto dessa ênfase nos aspectos comunitários do discipulado e não apenas o 1 a 1, vida na vida. Às vezes temos até algumas estatísticas daquela reprodução, né? Progressão geométrica, né? A obra não elimina isso. As duas coisas se somam, né? Exatamente. A obra nos relembra dos aspectos comunitários, vivenciais, eclesiásticos do discipulado. E eu acho que é justamente melhor a gente até colocar uma pergunta bem clara assim para responder. Talvez as pessoas estejam se perguntando, que o que a gente está querendo dizer aqui tem a ver com o discipulado 1 a 1. Será que ele torna desnecessário o papel do pastor, o papel da igreja? Como muitos desigrejados pensam, como muitas pessoas que estão na igreja, mas pensam que, nossa, pequeno grupo é muito melhor do que o culto de domingo ou do que eu viver em comunidade. O que é que o senhor falaria para essas pessoas a respeito disso? No caso, se o discipulado 1 a 1 torna desnecessário o papel do pastor e da igreja? Isso. Como é que essas pessoas que se focam só no 1 a 1 e deixam quase como se fosse sem significado o restante? Boa pergunta, o Saur, porque como você falou, esses aspectos, essa tendência a um cristianismo desinstitucionalizado. Isso. E por desinstitucionalizado, eu quero dizer que não se preocupa com estruturas, com formalidades ou com uma eventual hierarquia funcional dentro do corpo de Cristo, que é muito bem fundamentada por Paulo na própria figura do corpo. Exato. E na diversidade dos dons que compõem o corpo dados pelo próprio Senhor. Talvez eu vá dar uma resposta, Saur, um pouquinho mais ampla, né? Eu vou começar um pouquinho mais amplamente para chegar, então, nesse ponto, né? Primeiro, eu vejo uma tendência muito grande de pessoas, seja lá por que motivo for, seja lá por que experiência for, algumas eventualmente e realmente negativas, mas a gente tem caminhado, lamentavelmente, para um desprestígio da igreja enquanto instituição. O que para mim é um erro, porque a igreja instituição, talvez não tanto que possamos ter feito dela, mas como corpo organizado de Cristo, e tem Cristo como seu cabeça, e tem pastores mestres dados pelo próprio Cristo para exercerem a autoridade, a liderança, né, a presidência, capacitados para o ensino, para nutrirem a igreja, para servirem de modelo para o rebanho, né? Eu estou me lembrando de diversos textos que o próprio Van Hooser cita, né? Por exemplo, Atos 20, Deus vos constituiu como bispos, como supervisores para pastorearem a igreja de Deus. Ele concedeu pastores mestres para a edificação do corpo, a capacitação dos santos, né? Tornem-se modelo para o rebanho. Então, essa mentalidade desinstitucionalizada da igreja, ela é incompatível com a perspectiva bíblica da igreja, né? Eu escuto às vezes uns termos, umas ideias, Saur, que não fazem biblicamente, teologicamente, o menor sentido. Não, ninguém é líder de ninguém, a gente não precisa da estrutura, a gente se junta aqui, um ensina o outro e tá tudo certo, né? A gente não precisa desse negócio de uma liderança, de uma organização, e aí o pessoal atribui um significado muito estranho a alguns termos. Nós somos um cristianismo meio fluido, muito mais orgânico do que organizado. Na verdade, organismo e organização caminham juntos. Músculo sem osso
parece aquela geleca, lembra? É. Aquele negocinho de criança, né? Cara, e músculo, osso sem músculo é caveira. Você precisa dos dois. Um dá a estrutura para o crescimento e a organização do outro. Um precisa do outro. E eu entendo que a liderança instituída por Cristo ou faz parte desses ossos que auxiliam na estruturação do corpo, do organismo. E até nem podemos nos esquecer, Saor, que esses pastores mestres da igreja, eles também são membros do corpo. Eles não são pessoas além e à parte do corpo, como que olhando de fora do corpo, querendo ministrá-lo à distância. Não, são pessoas que Deus levanta dentro do próprio corpo. Exatamente. São pessoas que são reconhecidas pelos próprios irmãos. Então é estranho pensar que uma igreja não precise de organização, que não precise de uma liderança, porque cada um trata do seu irmão por si mesmo. Existem muitos princípios no Novo Testamento conectados por um termo grego, o termo alelon. Uns aos outros, uns pelos outros, uns com os outros, uns para os outros, e por aí vai. E muitos deles, Saor, lidam com a edificação mútua. Sim. Ensinar, instruir, aconselhar, confessar e perdoar os pecados uns dos outros. O que eu acho interessante. Isso não elimina essa liderança que Deus colocou para supervisionar, pastorear, ensinar, servir como modelo do corpo. Uhum. Eu acho que isso é que a gente sempre vê as pessoas indo de um extremo para o outro, né? Então, elas não conseguem ver como as coisas, quando equilibradas pela base bíblica, elas podem e devem andar lado a lado. Então, realmente, tivemos vários problemas com uma igreja super institucionalizada ao ponto de perder a sua vida ali de comunidade no que diz respeito ao contato mais próximo dos membros e como eles se relacionam. Mas também ir para outro extremo não é a solução, nem é o caminho bíblico. O senhor citou aí vários textos, e uma coisa simples também, relacionada demais ao Alelons, mas a ideia de que quando você vê Paulo dando as exortações, ele nunca vai focado simplesmente no indivíduo. A ideia dele não é o indivíduo em si. Mesmo quando você vê ali escrevendo para Filemon, a ideia sempre está relacionada à comunidade, sempre está relacionada a façam isso, vivam assim, né? E não só Paulo, as escrituras como um todo. Mas agora, professor, você tocou aí num ponto que tem tudo a ver com o livro e tem tudo a ver com o nosso cristianismo evangélico brasileiro. Essa relação do indivíduo com o corpo. Uhum. Por muitos motivos e influências, nós temos caminhado cada vez mais para uma privatização da fé. Isso. Tá? Essa particularização da experiência com Deus. Uhum. Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua maneira de ver as coisas. Tem até a ver com relativismo, de certa forma. Tem a ver com relativismo, tem a ver com individualismo, tem a ver com a subjetividade. Uhum. Onde pessoas rejeitando a objetividade da revelação bíblica tornam-se juízes de si mesmos, tornam-se seus próprios árbitros. Uhum. E quando você tem uma liderança instituída no contexto da igreja, ele até usa uma expressão muito legal, uma figura muito, muito bacana aí na leitura, que é a figura do oftalmologista. Uhum. Né? Ele vai dizer que pastores são oftalmologistas, e pegando uma ideia de João Calvino, né? Que vai, inclusive Calvino, né, saindo um pouquinho do livro, ele fala da importância da igreja como essa que auxilia ou supervisiona a educação, porque Deus, por meio de Cristo, legou à igreja essa responsabilidade de educar o corpo, de instruir o corpo na educação na justiça. Então, essas pessoas capacitadas pelo próprio Deus ajudam os crentes a terem suas visões de mundo, visões da realidade, visões de si mesmo, visões da cultura corrigidas pela palavra de Deus e pela doutrina. Essa é a figura do oftalmologista aí no livro Discipulado para a Glória de Deus. Pastores, mestres, corrigem pela palavra e pela doutrina a visão que os crentes têm das coisas. Mas por que ele fala isso, Saor? E logo no início do livro, ele separa uma longuíssima sessão para falar sobre o quanto nós crentes, ele fala na realidade americana da qual ele escreve,
mas que muitas coisas se aplicam à nossa realidade. Com Né? certeza. Pela própria globalização, por causa do mundo virtual, digital, aquilo que se está se discutindo em Tóquio está sendo visto em São Paulo. Uhum. Né? O tweet que surgiu de Berlim foi lido no Rio de Janeiro. Exato. Né? Então, muito daquilo que o Van Hooser fala sobre esse imaginário social, os ídolos da sociedade, tem, lamentavelmente, absorvido a mente dos crentes também. Uhum. É como se nós Com certeza. fôssemos cristãos na particularidade da nossa fé, mas em público, na dinâmica do dia a dia, na vivência da nossa vida cristã prática, nós nos deixássemos levar pela cultura não cristã, por narrativas não bíblicas. Então, quando o Van Hooser fala sobre a figura do oftalmologista, ele vai dizer: Deus deu pastores mestres para a igreja para que estes, pela palavra e pela doutrina, corrijam a visão que os crentes têm de si mesmos, que os crentes têm da cultura, que os crentes têm do mundo, e por aí vai. Né? Então, essa mentalidade desinstitucionalizada, orgânica, não organizada do corpo, faz com que pessoas rejeitem essa autoridade que o próprio Deus deu a pessoas no contexto da igreja. Né? Então, o discipulado 1 a 1, ele pode e deve acontecer, mas nunca à parte e além da vida comunitária, nunca com exclusivismo. Né? E eu até lembro muito da minha história, Saur, e pessoas diziam, né, quando de repente alguém na teologia, o ministério pastoral despontava, estava fazendo um bom trabalho, vinha alguém dizer: ó, meu discípulo. Sabe aquilo? Assim, um jovem e alguém mais velho, ó, meu discípulo. Eu sei que tem todo o carinho, tem todo o afeto, a história junta, mas muitos acabam partindo para o exclusivismo e deixando de enfatizar os aspectos comunitários do corpo, em que tem coisas que você não aprende no 1 a 1. Você só aprende no contexto do corpo. Você não aprende na particularidade da vida cristã. Você só aprende na sua coletividade. Eu tranquilamente digo o seguinte, Saur: Antigo e Novo Testamento sempre partem da comunidade para a definição da individualidade, nunca o inverso. A igreja não é a soma dos seus indivíduos. É isso aí, pastor. E isso tudo que a gente está falando também tem a ver com o que o Kevin vai colocar aqui como o fundamento do discipulado, né? Porque tudo isso que a gente está falando depende de como a gente entende que é o fundamento do discipulado. Então, talvez isso seja até o que as pessoas precisam entender mais para conseguir chegar às conclusões finais mais corretas. Então, qual é o fundamento do discipulado, segundo o Kevin vai mostrar aqui das Escrituras? Joia, tem vários tópicos que o Van Hooser trabalha. E esses temas, né, como fundamentos do discipulado, eles vêm espalhados ao longo de todo o livro. Há um deles que é predominante, que é a doutrina, que a gente já fala um pouquinho mais, mas existem outros que nos ajudam a construir essas bases do discipulado. Tem um que talvez seja dos mais belos para mim no livro, que é a lembrança que o Van Hooser faz que, por estarmos em movimento na atuação de Deus na história, é essa atuação de Deus na vida dos crentes que produz a semelhança com Jesus. Ele até fala, né, ninguém pediu para nascer, nasceu. E a nossa conversão se dá exatamente nesses termos. Deus nos salvou em Jesus. Deus veio ao nosso encontro. Deus nos converteu ao Evangelho. Deus nos estabeleceu em Jesus. E então, por termos entrado nessa história de Deus, digamos assim, desse grande drama, essa atuação de Deus em nosso favor é um desses fundamentos. O discipulado, ele é produzido por Deus. Não que ele não conte, é isso que eu falei, né? Uma das graças e bondades do Senhor é que ele compartilha conosco responsabilidade. Mas, em último caso, início, meio e fim, são produtos da atuação do próprio Deus. Até na capacidade que eu tenho de ensinar pessoas no contexto do corpo, não fosse Deus a meu favor, eu não teria essa capacidade. Com certeza.
né? Todo mérito é de Deus, né? Deus na vida dos crentes é o ponto de partida. Uhum. Opa, pode falar. Não, foi só um comentário aqui, porque realmente, como o senhor está dizendo, todo mérito é de Deus, aí toda capacitação vem de Deus, né? Vai. Há um segundo tópico que ele vai nos lembrar muitas vezes, é a realidade de estarmos em Cristo, a nossa salvação em Jesus. Ou seja, sermos salvos por Jesus já nos coloca no caminho do discipulado. Olha que legal a gente ter essa percepção, Saur, para até corrigir a nossa mentalidade como discipulado evento, discipulado programa ou discipulado departamento. Não. Estar em Cristo já me coloca numa caminhada com Jesus. E ele vai citar diversos exemplos da história, até do próprio Aristóteles, outros filósofos, outros personagens, sobre esse método de caminhar com uma oportunidade de infundir ou comunicar conceitos. No caso da vida cristã, a gente já está em Jesus. Né? A vida com Cristo não é o resultado do discipulado. A vida com Cristo é o contexto do discipulado. É o ambiente no qual o discipulado toma o seu espaço. Então, ser salvo em Jesus, estar em Jesus, é estar no caminho do discipulado. Implica no dever de ser discípulo de Jesus. E por diversas vezes, ele vai nos lembrar sobre a grande comissão. Sim. Do fazer discípulos. Né? Da oportunidade que Deus nos dá de levar outras pessoas a Cristo Jesus e fazermos parte de ensiná-las a guardarem todas as coisas que Jesus nos ensinou. Tem até um longuíssimo capítulo, e esse é um daqueles que eu pensei assim para a minha disciplina de hermenêutica, né, para o meu livro de hermenêutica, que é quando ele fala sobre ouvir e obedecer. Né? Ensinar a guardar passa pelo ouvir. Né? A obediência não é um ato isolado em si, senão o resultado de um ensino. Isso. E aí eu conecto com... Assim, poderíamos falar muita coisa sobre os fundamentos, né? Mas eu conecto... Claro. Eu falei já sobre a comunidade, falei sobre a mutualidade dos crentes, né? Mas esse ouvir e obedecer implica imediatamente no que as pessoas ouvem. E na qualidade daquilo que elas ouvem. E aí que entra, então, o pastor mestre. Essas pessoas que têm ensinado as escrituras e a doutrina para o povo de Deus, de tal forma que esses, fundamentados na boa doutrina, conscientes da história na qual eles estão, esse é um aspecto muito legal do livro, né? Quando ele vai dizer, as pessoas muitas vezes elas não têm essa caminhada com Jesus porque elas não sabem em que história elas foram inseridas, em que narrativa elas pertencem. E aí que entra a conceituação de doutrina. E muitas vezes é sinônimo de teologia aí no discipulado para a glória de Deus em tantos outros livros do Van Hooser, né? O fundamento dessa correção de visão dos crentes é a palavra de Deus e a doutrina. E o que o Van Hooser quer dizer por doutrina? É essa nossa compreensão organizada, sistematizada dos conceitos teológicos presentes na palavra de Deus e que servem de base para a vida cristã. Né? Eu tranquilamente diria o seguinte, Saur, porque a gente vive numa época... Não, com certeza. Com certeza. Esses dias eu ouvi as pessoas conversando com um rapaz, ele me dizendo, não, a minha igreja, a gente realmente quer ver Jesus, a gente quer estar próximo de Jesus, um relacionamento de Jesus. Esse negócio de doutrina não tem lá, não é isso. Eu digo, mas meu irmão, doutrina nada mais é do que o ensino das escrituras, o ensino de quem é Jesus, o ensino de como ter um relacionamento com Jesus, com Deus, com como nós fomos salvos por Ele para isso, né? E as pessoas têm essa repulsa. Quando pessoas falam sobre o Espírito e veem a atuação do Espírito, aquilo que falamos sobre e o como percebemos são expressões práticas da doutrina. Exato. Das nossas compreensões bíblicas sobre a pneumatologia, a cristologia, a eclesiologia, a soteriologia e por aí vai.
Então, eu digo o seguinte, ô Saor, a doutrina, ela é o fundamento da vida piedosa. Aliás, o Van Hooser vai citar diversas vezes, ao longo do seu livro, 1 Timóteo capítulo 4, quando ele fala, alimentado da boa doutrina e das palavras de fé que de perto você tem seguido, e o exercita-te na piedade. Ou seja, o exercício na piedade só é possível se partirmos do fundamento sólido da Escritura Sagrada e da boa doutrina. Exato. E é interessante até que a própria conceituação do termo doutrina não é o que falamos sobre Deus, mas o que ele revelou de si mesmo na Escritura Sagrada. Porque é aquilo, né? Não, eu não, nós não seguimos doutrina, nós seguimos Jesus. Quando João diz, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, isso é uma formulação cristológica da segunda pessoa da Trindade. Ele sintetiza num único verso um universo de conceitos cristológicos. Pensar sobre esses conceitos, desdobrar o logos, desdobrar a atemporalidade ou pré-temporalidade do Cristo encarnado é uma discussão teológica, é uma discussão doutrinária. Né? Então, assim, não existe vida cristã sustentável, não existe piedade a parte da doutrina. Né? Eu tenho um amigo que ele ilustra muito bem. Ele trabalha da seguinte forma. Ele coloca as duas mãos assim, uma em cima da outra, né? E na medida que a doutrina caminha junto da vida piedosa, elas vão bem, uma sustenta a outra. Na medida que falta a doutrina, a vida piedosa ela decai. A vida espiritual, a vida de intimidade decai. Vejamos o exemplo, por exemplo, dos puritanos. Tá? Os puritanos enfatizavam muito a piedade. Só que uma piedade baseada na doutrina, baseada na palavra de Deus. Não esse espiritualismo que a gente tem hoje. Não essa mentalidade equivocada. Não, eu sigo Jesus e não doutrina. É interessante que alguns contextos muito equivocados da igreja emergente têm enfatizado isso. Não, a gente segue Jesus, a gente não segue doutrina. A gente tem um relacionamento fluido e orgânico com o Cristo ressurreto. Só essa expressão, Cristo ressurreto, já traz em si um universo doutrinário impressionante. Exato. Então, assim, é interessante. Essa mentalidade antidogmática não percebe a falácia da rejeição da doutrina. Não percebe. É triste isso, mas é algo que, de certa forma, né, todos nós, por causa da nossa natureza pecaminosa, estamos tentados a cair em algum ângulo, né? Daqui é aquilo que a gente conversou dos extremos novamente, né, pastor? É de novo um movimento de fugir de um dogmatismo exagerado, de uma ideia de, não, conhecer a Deus é saber proposições. E aí vai para uma ideia de, não, eu sinto arrepios e, portanto, eu tenho Jesus comigo, né? E não percebe que o ensino bíblico é, de novo, o equilíbrio de, para ter um relacionamento com alguém, você precisa conhecer esse alguém. E para ter um relacionamento com Deus, você tem que conhecer como ele se revelou por meio das Escrituras. E isso é o papel do discipulado, né? E a gente já falou também bastante, eu creio aqui que toda a nossa conversa está permeada pela importância do discipulado. Talvez um outro ângulo que valesse a pena a gente destacar também seria quem deve fazer discípulos. Porque ainda que nas suas palavras seja possível perceber isso, mas é bom ressaltar, porque muita gente tem a ideia de que discipulado é algo que pastores e líderes fazem, né? Mas é isso mesmo? Ou tem espaço, ou tem dever para um membro, entre aspas aqui, comum da igreja? Eu confesso, Saor, que eu me sinto tentado a quase inverter a pergunta. Por quê? Vira e mexe, eu escuto o seguinte de pastores. Não, quem produz ovelha é ovelha. O pastor não produz ovelha. Não, sabe, ovelha produz ovelha, pastor não produz ovelha. E aí eu volto a uma observação que eu fiz há um pouquinho de tempo atrás. Pastores pertencem à comunidade. Isso. Eles podem estar funcionalmente em determinada posição por causa do dom,
que Jesus lhes deu pelo Espírito, servindo a igreja como pastor-mestre. Mas por ser membro do corpo, ele compartilha das mesmas implicações, significados, responsabilidades que todo crente. De certo modo, ele é ovelha também, não é isso, pastor? Isso, esse é o ponto. Mas assim, muito se vem acima e além da comunidade. Portanto, a responsabilidade da ovelha produzir ovelha. Tá? Então, eu até diria o seguinte, né? É inclusive responsabilidade dos pastores o discipulado. Né? Agora, pegando sua pergunta, né? Não exclusividade deles de forma alguma, porque eles são membros do corpo. Só que aqui é que entra uma percepção talvez equivocada que alguns possam ter da ênfase do Vanhoozer. Porque ele fala muito sobre o pastor-mestre. Tá bom? Esse indivíduo pastor-mestre. Só que não confundamos o pastor-mestre como aquele que passou exclusivamente por um seminário. Esse é um reducionismo sacerdotal ou clerical que nós evangélicos brasileiros ainda temos. E pastor é apenas aquele que foi formado num seminário. E aí eu posso dizer com muita tranquilidade, porque eu trabalho num seminário há 17 anos, né? Ensino num seminário, meu tempo integral é num seminário, que isso é uma visão completamente equivocada. Sim. Pastorear e ensinar na igreja é o dom que Deus nos deu. Não simplesmente a posição que eu ocupo porque eu estudei no seminário. O seminário, ele é usado por Deus para aperfeiçoar nosso conhecimento e, eventualmente, nossas habilidades ministeriais, mas sempre em conexão e para a igreja local. Então, eu vou dizer, é responsabilidade de todo crente fazer parte do processo de discipulado, dessa cooperação com a obra de Deus na história da redenção, de formar Jesus nas pessoas. Então, eu vou pensar agora como pai, Saor. Eu tenho 2 filhos, 2 homens, 2 jovens, tenho a minha esposa. Nós, como pais, temos a responsabilidade de formar Jesus nos nossos filhos. Com certeza. Isso quer dizer uma usurpação da igreja? Não, é uma cooperação com a igreja. Por outro lado, hoje estávamos, né, com a nossa igreja reunidos, e outras pessoas ministraram aos nossos filhos. E esse ministério de pessoas que ensinaram a palavra, que eventualmente nos exortam, me exortam a minha esposa, né, nos encorajam, nos relembram a palavra de Deus, compartilham conosco das Escrituras. Essas pessoas estão fazendo parte da mutualidade cristã, desse relacionamento orgânico da igreja para formar Jesus na vida de todos nós. Volto ao Calvino, volto ao Vanhoozer. Esses pastores mestres supervisionam, não substituem, de forma alguma. Eu gosto muito de usar, às vezes, a figura, Saor, do maestro. Para mim, muitas vezes, pastores são maestros. Tá? Eles não são capazes de tocar todos os instrumentos. Eles não estão tocando todos os instrumentos. Pelo contrário, eles estão potencializando, eles estão organizando, eles estão tentando tirar o que há de melhor de cada um dos instrumentistas. Ótima ilustração. Né? Você precisa de uma organização. De novo, para a gente não cair na mentalidade desinstitucionalizada, meio acéfala da igreja, né? Então, pastores não deveriam substituir os crentes. Pelo contrário, até como membro do corpo, todos eles, né, entremeados aí nas suas atitudes, nos seus ministérios, nos seus dons. Os dons, eles são complementares. Sim. Né? Nunca em desprestígio de um ou outro. Então, eu tranquilamente diria, é responsabilidade de todo crente. Né? Mencionei o alelon uns aos outros. Né? Eu não consigo pensar Paulo escrevendo ali aos Colossenses, dizendo, instruí-vos mutuamente. Me veio agora na cabeça, pastor, esse versículo. Lembra? Instruí-vos, aconselhai-vos uns aos outros. E aí alguém puxa uma nota de rodapé, leia-se, pastores instruem.
pastores aconselham. Isso não faz sentido. Exato, Eram todos os exato. crentes. E sabe o que é interessante? Você mencionou Filemon, né? Uhum. Filemon era provavelmente o líder da igreja de Colossos. Aham. Mas ele fala, há uma igreja que se reúne na sua casa. E tem muito mais gente aí nessa casa, além de Filemon. E esses muitos crentes na igreja é que deveriam se instruir, é que deveriam se aconselhar. E aí eu volto para Efésios 4. Olha o maestro aí. Esses pastores mestres vão capacitar os crentes para que eles sirvam o corpo e pela mútua cooperação de cada parte, cada junta, haja a edificação do corpo rumo à sua maturidade em Jesus. Eu acho que esse é um dos aspectos mais fascinantes. É o projeto mais fascinante de toda a história, chamado igreja. Sabe por quê, Saor? Deus junta os diferentes por motivos alheios. O que eu quero dizer por motivos alheios? Ninguém está lá por causa de um time de futebol. A gente não é uma torcida de futebol. A gente não é uma associação de bairro ou uma reunião de condomínio. A gente está lá não é por nossa causa, é por causa dele. Sim. É por causa de Cristo. E que, inclusive, o que vincula a comunhão cristã é Cristo. Né? Uhum. Não é a amizade, eu gosto de alguém, por isso eu vou. Não. Cristo me salvou. E eu me reúno com o povo de Jesus. Então, quando a gente entende esses aspectos comunitários, orgânicos, corporativos da igreja, nós vamos perceber que Deus vincula os crentes entre si de tal forma que um coopere com a vida do outro. Sim. Pela graça e bondade de Deus, Ele nos deu pastores mestres que organizem, que capacitem, que conduzam esse grande projeto enquanto aqui na Terra. Então é trabalho de todo crente, é ministério de todo crente, seja em casa, seja num grupo pequeno, seja com uma faixa etária, seja no todo da igreja, crentes cooperando uns com os outros para a formação de Jesus na vida de outros irmãos. Amém, amém. E aí vale a pena a gente falar justamente sobre o que é necessário para isso, né? Ao falar no livro, o que é que o Vanhoozer apresenta sobre ser necessário para fazer discípulos? Que aí a gente já pode chegar nesse momento que, ok, tá bom, pastor, eu entendi, eu tenho que fazer discípulos. Mas o que é necessário para isso? Olha, ele vai falar muitas vezes, o Sauer, sobre uma visão correta do Evangelho. Uma compreensão correta do Evangelho. Porque assim, como você bem falou, né, agora há pouco, se o discipulado visa o relacionamento com Cristo, uma visão equivocada de Cristo, do Evangelho, da salvação em Jesus, produzirá discípulos equivocados. É verdade. Né? Ele usa muito a figura da dieta, né? Uhum. Voltamos ali às figuras iniciais, então. Isso, voltamos às figuras, né? E é até interessante, rapaz, confesso que esse capítulo sobre a dieta mexeu comigo, viu? Quando ele faz um panorama sobre o que é dieta. Não tanto sobre a dieta em si, né? Mas quando ele fala o seguinte, o que as pessoas têm que perder não é peso, elas têm que perder hábitos. Muito legal. Ele, assim, rapaz, é um capítulo tão legal quando ele fala sobre dieta, sobre cultura, sobre aptidão para o exercício, né? Muito legal, mas muito legal mesmo esse capítulo, porque é a metáfora, é a figura que ele usa ao longo de todo o livro. Sim. Né? E aí, então ele vai dizer, se nós não temos uma compreensão correta do relacionamento com Cristo, a nossa dieta, nossos exercícios serão igualmente equivocados. Então nós precisamos ter essa visão correta do Evangelho, né? Segundo, ele fala muito, e eu acho que talvez esse seja o central aqui, um conhecimento bíblico doutrinário fundamentado numa leitura correta das Escrituras. Ele vai falar muito sobre uma leitura correta das Escrituras. Eu fico pensando, nós como pessoas que ensinam na igreja, se nós lemos a Bíblia errado, nós ensinaremos errado. E se nós ensinamos errado, as pessoas praticarão errado, né? Por algumas vezes,
o Van Hooser, ele conecta duas palavrinhas que a gente usa muito no dia a dia, pelo menos de igreja, seminário, né? Ortodoxia e ortopraxia. Sim. Né? Ortodoxia é um pensamento correto de Deus pela Escritura Sagrada, e a ortopraxia é uma conduta correta por causa da ortodoxia. Sim. Né? Então, assim, um conhecimento bíblico doutrinário fundamentado na Escritura para que ajudemos pessoas a terem suas visões de mundo, suas visões da realidade, visões de si mesmo, de tudo à sua volta, fundamentadas na palavra de Deus. Né? Agora, vamos voltar a um ponto, Saor. Fique imaginando essa turma que fala que doutrina não é importante. Minha primeira questão é a seguinte: vocês estão ensinando Jesus com base em quê? Vocês estão falando de igreja com base em quê? É difícil. Então, por isso que ele vai falar até muitas vezes sobre a importância de pastores pastores líderes, né, em geral, continuarem estudando, continuarem se aperfeiçoando no conhecimento bíblico, na doutrina. O que eu vejo, Saul, que acontece é que muitos deixam de estudar a Bíblia formalmente, a doutrina formalmente, por causa disso, né? O que vale é o bate-papo, o que vale é a experiência espiritual. Isso não existe. Né? Isso não existe. Vejamos, por exemplo, o Evangelho de João. Talvez um dos mais densos. Sim. Né? Só ler o início. Você entendeu? Você precisa de um conhecimento bíblico doutrinário para entender o que João está falando. E quando você vai ensinar pessoas, quando você vai ajudá-las a serem aperfeiçoadas em Jesus, você precisa desse conhecimento bíblico doutrinário. Mas, ao mesmo tempo, o Van Hooser fala, e talvez eu feche com isso essa pergunta, sobre a importância da maturidade cristã. Né? A importância dessa nossa caminhada com Jesus para que auxiliemos outros nessa mesma caminhada. Né? Então ele usa várias figuras do clínico geral, do oftalmologista, ele usa a figura da dieta, ele usa a figura do exercício. Quando ele fala, nós nos exercitamos e ajudamos outros no exercício, como que treinadores. Né? Nós ajudamos outras pessoas no treinamento delas, no condicionamento físico delas. Só que aquilo, a falta de maturidade acompanhada de um ensino dogmático produz hipocrisia na vida dos outros. Isso. Né? É interessante que Pedro vai falar modelo para o rebanho. O autor de Hebreus vai falar que nós devemos, no caso, aqueles crentes, né, deveriam se lembrar dos seus guias, os quais haviam pregado a palavra para eles e imitar a fé que tiveram no fim da sua vida. Ok? Ou seja, Deus deu pessoas na igreja que já caminharam mais, que já estão mais aperfeiçoadas em Jesus, já são mais maduras em Cristo, para apontarem o caminho que outros crentes devem seguir. Né? Agora eu percebo, o Saur, que muitas vezes, pela preguiça de muitos crentes, entre aspas, tá? É melhor ficar na sua comodidade, na sua ignorância, porque isso cobra menos responsabilidade. Tem gente que lê aquele versículo, né, sobre quanto mais é dado, mais é cobrado, na ideia de melhor não aprender nada. Não faz o menor sentido. Pelo contrário, o alvo de todo crente, membro no corpo de Cristo, é o seu aperfeiçoamento em Jesus. Esse é o grande projeto. Né? Fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Jesus. Exato. Que é a continuação do início que o pessoal sempre cita para falar de prosperidade, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então coopera para quê? Qual é o bem? Coopera para o quê? Para formar Jesus em nós. Isso. Não é para eu me dar bem na vida. Não é para eu ter um diploma na parede. Não é para eu ter um grande negócio, uma empresa. Não. O grande projeto de Deus para nós na história, é por isso que Ele nos salvou, é para isso que Ele nos predestinou, e nisso consistirá a nossa glorificação futura, é nos tornar semelhantes a Jesus. É o discipulado para a glória de Deus. Essa é a conceituação de discipulado.
do Van Hooser, essa glória de Deus manifesta a nós por meio de Cristo. Amém. Benção demais, pastor. E a gente já vai aqui em quase 1 hora de conversa. Essa conversa realmente está muito boa, mas a gente tem que finalizar. Eu queria fazer algumas perguntinhas mais pontuais. Na verdade, daria para a gente discorrer bastante sobre elas, mas tentar responder um pouco de forma mais pontual. E você que está gostando demais dessa conversa e quer aprender sobre esses assuntos, entender tudo isso que a gente está falando de uma forma mais completa, mais profunda, você tem que ler o livro. Aqui é uma ideia, né, de conversarmos sobre o livro, mas é no livro que você vai entender isso aqui de forma mais profunda, com os versículos ali mostrando da onde é aquela base bíblica, tudo isso. Mas assim, uma pergunta que as pessoas também fazem sobre discipulado é sobre o relacionamento de homens e mulheres na igreja no discipulado. Isso aí o senhor aconselha homem discipular mulher? Ou vice-versa? Boa pergunta. Não, realmente, a sua observação é interessante. Pessoas nos fazem isso constantemente, essa pergunta, né? Por outro lado, Saur, vemos também algumas lamentáveis tragédias acontecendo quando pessoas não entendem os autolimites que elas deveriam se impor. Sim, verdade. Eu vou tomar por base aqui o texto de Tito, capítulo 2. Tito 2, Paulo fala para Timóteo cuidar do procedimento dele. Uhum. Há uma ideia muito parecida em 1 Timóteo 4. Tá? Muito, muito próximo. Até a terminologia de 1 Timóteo 4 e Tito 2 são parecidas, né? Quando Paulo vai falar sobre mulheres mais velhas acompanharem, ensinarem, instruírem as moças mais jovens. Uhum. Eu não creio que haja uma proibição bíblica, viu, Saur? A gente não pode dizer isso, que homens não podem discipular mulheres e nem mulheres possam discipular homens. Mas é preferível, até por causa dessa nossa cultura de mundo que a gente vive hoje, né, que muitas vezes não respeita limites, que desprestigia ou desvaloriza casamento, compromisso entre um homem e uma mulher e tantas outras, é preferível que homem discipule homem, mulher discipule mulher. Muito bom, tá? Muito bom. Até porque é muito possível que nesse ensino das escrituras, nesse ensino da doutrina, nesse compartilhar de vida, seja num grupo maior ou até num 1 a 1, né, que nós mencionamos, algumas questões muito, muito particulares possam surgir. E é preferível que pessoas do mesmo gênero se aconselhem. Sim. E pessoas do mesmo gênero se acompanhem por vários fatores. Alguns deles muito simples, tipo, homem entende homem, mulher entende mulher. Exato. Tá bom? E homem não entende mulher, é isso aí. Entendeu? Porque passam por realidades, passam por tensões, coisas que são comuns. Sim. Eu sou casado há 20 e poucos anos. Mesmo estando há 20 e poucos anos com a Juliana, ela tem as particularidades dela de mulher e eu tenho minhas particularidades como homem. E por mais intimidade que nós tenhamos, por mais caminhada individual e conjugal que tenhamos com Jesus, existem alguns aspectos nessa caminhada com Jesus, nesse aperfeiçoamento nele, que talvez seja mais adequado eu conversar com um homem e ela com uma mulher, né? Estou exemplificando no meu casamento o que possa ser a realidade de outros, né? Então eu diria, é preferível, a partir de Paulo ali, e é interessante quando Paulo fala para Timóteo, ser padrão na pureza, pureza ali é uma palavrinha que na sequência ele usa para falar do relacionamento de Timóteo com uma mulher. Ou seja, o trato de Timóteo com uma mulher deve ser revestido de completa pureza. Não que o discipulado não implique nisso, esse não é o ponto, mas é aquilo, a questão não é o quão próximo eu posso me achegar de uma pessoa do sexo oposto sem me sentir tentado ou invadindo a privacidade dela que eu devo chegar. Mas é o quão distante eu devo ficar disso para que justamente uma relação de pureza seja estabelecida. Né? Não que eventuais dificuldades não possam surgir entre um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher. Né? A gente sabe, o pecado ele também manifesta-se nesse contexto. Mas eu diria, é preferível que homens acompanhem homens, mulheres acompanhem mulheres. Isso
na particularidade, Saur. Uhum. Mas às vezes no público, Com certeza. né, numa coletividade muito maior, obviamente a gente vai ter pessoas de várias faixas etárias, homem, mulher, diversas idades, né, diversas realidades. E todos ali acompanhados em comunidade como partes do mesmo corpo. Aí realmente é muito mais tranquilo, né? E uma outra pergunta que também é bem relevante, e ele aborda aqui, até essas ilustrações que nós usamos da dieta, do exercício, tem a ver com isso, que é o papel da cultura na nossa forma de discipular. Nós podemos aprender um pouco com a cultura para o discipulado, pastor? Olha, não só podemos, quanto deveríamos. Lamentavelmente, eu sei que eu tenho que ser bem rapidinho, né? Lamentavelmente... Mas fica tranquilo, pastor. O senhor tá desculpado que a culpa é minha, que eu tô dizendo aqui que a gente tem que ser rápido. Então, o pessoal sabe aí que o pastor tá dando uma resposta mais simples por causa disso. Depois você pode mandar uma mensagem para ele se quiser dúvidas específicas, e melhor também, leia o livro. Leia o livro que você vai ter isso aqui. Eu falo, eu já até pensei, Saur, algumas pessoas para quem eu quero dar de presente o livro. Legal. O pessoal vai deixar aí nos comentários, pra mim, pastor, pra mim. pra mim, né? A gente faz aquele sorteio, siga nas redes sociais, sorteio, né? Marque aí, não sou bom de rede social, não. Mas nós cristãos temos uma relação histórica com a cultura muito ruim. Uhum. A gente parte equivocadamente da ideia, o mundo jaz no maligno. Logo, tudo que está no mundo é do diabo. Não. Deus mandou Adão e Eva fazerem cultura no jardim. Cultivar, fazer cultura. Então, cultura não é necessariamente algo errado ou ruim. A cultura contra Deus é ruim. A cultura pecaminosa é ruim. Mas existem muitos elementos à nossa volta que são extremamente positivos, benéficos, estabelecem pontos de contato e oportunidades para o evangelho. Né? Nós temos, por exemplo, vou pegar algumas aqui, né? A nossa própria realidade digital, né? Ao invés de mencionar muitas, Saur, eu talvez vá pegar uma ou outra, né? Por exemplo, a nossa realidade digital ou as redes sociais, né? Talvez você até se lembre algum tempo, vira e mexe alguém fala, não, porque rede social não é de Deus, porque ela aproxima os distantes e distancia os próximos. Peraí. Um uso errado que eu faça de algo da nossa cultura digital não faz com que esse elemento da cultura seja ruim. Exato. Então, peraí, eu tenho que corrigir a minha relação com essa expressão cultural. Uhum. Né? Nós brasileiros temos algumas expressões culturais muito legais. A gente é muito dado, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de estar juntos, a gente gosta de comer, a gente gosta de sair, a gente gosta de visitar um ao outro, né? Nós somos um povo de contato, de comunhão. Tem gente que usa isso de forma errada? Tem. Mas vamos usar para o bem, para compartilhar do evangelho. Quer ver? Nós brasileiros temos uma cultura noveleira. Já percebeu? Quem mais exporta novela para o mundo é o brasileiro. É que agora a gente tem Netflix, né? Em alguma medida, os seriados, Netflix, tantos outros, né? É ruim a gente citar Netflix, vai daqui 10 anos não existe mais Netflix, né? Mais serviços de streaming, né? Isso. Mas séries são novelas, né? Uhum. São reproduções audiovisuais da realidade. São narrativas. Nós brasileiros somos muito narrativos. É por isso que a gente senta em família, a cada domingo, a cada 3 meses, a gente conta as mesmas histórias de sempre. Porque nós somos formados por essas histórias e narrativas. Só que aí sabe o que acontece? Aí a gente chega com nossos amigos, não cristãos, pessoas do trabalho, pessoas que a gente joga bola junto, sai, faz alguma coisa. A gente não quer compartilhar da história de Deus, do drama da redenção. A gente só quer falar do trabalho, do trânsito, da política, da temperatura, né, do clima, essas coisas. Não! Nós somos uma cultura narrativa. Nós somos uma cultura noveleira. E se existe uma narrativa que dá sentido a todas as outras, é o drama da redenção. É a história da redenção. Então, vamos nos valer dessa cultura brasileira para compartilhar do evangelho.
ajudar essas pessoas que estão nas suas dificuldades, nos seus dramas, nas suas tensões, nos seus problemas, a se verem dentro da história da redenção. Não elas sozinhas nelas mesmas, né? Então, assim, nós deveríamos olhar para a cultura não necessariamente como certo e errado, bom ou mal, mas como oportunidades. O Van Hooser tem um capítulo só sobre isso e vários outros excertos ao longo de todo o capítulo. E juntando, eu recomendaria tranquilamente o Igreja Centrada do Timothy Keller, onde ele vai falar muito, mas muito também, em muita concordância em vários aspectos com o Van Hooser, sobre a importância e o valor da cultura para o crente, né? Sim. Então, assim, essa cultura narrativa, a cultura digital, né? E tantas outras coisas que a gente pode usar como ponto de contato. Até porque você não tem como fugir da cultura. Tá bom? É verdade. Fugir da cultura implicará em você criar uma outra. Exato. Não, respondeu perfeitamente. E pra gente terminar, a pergunta que falta é só: pra quem o senhor recomenda esse livro? Quem deve ler? Eu vou dizer, enquanto eu lia, é bem particular, tá? Não vou citar nomes, mas eu vou dizer para você em que tipo de pessoa eu pensei que deveria ler esse livro e que eu gostaria de presentear ou recomendar. Primeiro, todas as pessoas que ensinam na igreja. Pouco importa se é no púlpito, no domingo, no culto, ou se é num grupo pequeno. Pouco importa se é numa conferência teológica ou para as crianças no ensino infantil. Todas as pessoas que ensinam. Porque elas precisam entender a importância que o que elas ensinam tem para esse formar de Jesus na vida das pessoas. E a importância que elas devem dar para a leitura correta das Escrituras, para que essa boa leitura e boa doutrina fundamentem a vida de pessoas em Jesus. Pessoas que ensinam. E de novo, Saur, o Van Hooser pode citar muito a expressão pastor-mestre. Mas você tranquilamente, do jeito que ele trata, pode colocar qualquer pessoa que ensina na igreja. Tá? Então essa é a primeira categoria de pessoas que eu recomendaria. Segunda categoria, é interessante o que eu vou dizer. Pessoas que precisam entender a importância da doutrina na história da redenção. Para combater essa mentalidade de que é possível viver com Jesus sem uma compreensão correta dele. E é possível ser discípulo de Jesus pouco importando o conhecimento que eu tenho dele. Estou até lembrando de alguns autores aí que disseram: é possível seguir Jesus sem aquilo que implica no que a palavra de Deus diz sobre ele. Isso é espiritualismo, isso não é espiritualidade. Espiritualismo é uma visão equivocada do relacionamento com Deus. Então eu diria, para todo mundo que não entende a relação entre doutrina e vida cristã prática, entre teologia e discipulado com Jesus, esse livro é fundamental. Fundamental. Né? E terceiro, pastores. Às vezes eu percebo, e de novo, eu vou falar como quem pisa em dois universos. Eu percebo uma dissonância, Saur, muito grande entre aquilo que eventualmente dizemos acreditar sobre a doutrina da igreja, entre a cristologia e aquilo que fazemos na prática. E aí o Van Hooser faz muito bem. Ele não dá um método, ele não dá um guia, mas ele te dá as pistas de como essas convicções cristológicas, bibliológicas, doutrinárias e eclesiológicas devem ser praticadas no dia a dia, devem ser colocadas em prática. Então, assim, em grande medida é um livro que vai fortalecer muito a filosofia de estudo e ensino de pastores, bem como de como eles devem enxergar cada oportunidade educacional como uma oportunidade de formar Jesus nas pessoas. Isso vai aperfeiçoar a filosofia de ministério desses pastores, né? Então, eu penso nessas três categorias, né?
Talvez elas sejam muito abrangentes, mas é porque assim, essas são as ênfases do livro. Sim. Todo mundo que ensina, toda e qualquer pessoa que não veja a conexão entre doutrina e vida prática, entre teologia e caminhada com Jesus, e pastores que precisam ter, ou que querem ter, a filosofia ministerial, eclesiástica, expositiva, educacional, cristológica aperfeiçoada. Perfeito, pastor. Ótima recomendação, ótima conversa sobre esse livro. Foi maravilhoso conversar com o senhor aqui sobre tudo isso. Na verdade... Você disse que você não ia me chamar de senhor, hein? Rapaz, eu tava falando aqui pensando nisso, mas é algo tão automático. Então vamos lá, vamos tentar. Só no final aqui vai ficar valendo. Na edição, vamos ver se eu troco tudo para Helder. Mas, Helder, então muito obrigado. Foi realmente muito bom conversar com você. Mas foi realmente uma maneira de aprofundar a leitura aqui no livro. Isso é uma prática, né, que eu acho que a gente pode até recomendar, né? Leia esse livro, porque por tudo que nós falamos aqui, ele é muito edificante, mas leia esse livro e converse sobre ele, leia outros livros e converse. Você vai perceber como vai aprender mais através das perspectivas de outras pessoas, entender mais coisas à medida que você vai lembrando e falando sobre elas. Então, foi muito bom mesmo, prazer conversar com você. Se Deus quiser, teremos outras conversas aqui, outras oportunidades. Muito bom. Pode contar comigo. E Deus abençoe o Ministério da Edições Vida Nova. Tem publicado livros fantásticos. Deus abençoe você, Saor, seu ministério também. Você tem cooperado muito com o Brasil. De alguns meses para cá, levado boa teologia, boas recomendações literárias, de recursos que abençoam, edificam o povo de Deus. Para mim é um privilégio muito, muito grande partilhar contigo desse momento, viu? Obrigado mesmo. Amém, amém. Vamos todos juntos como discípulos, né? Vivendo e tentando servir para a glória de Deus. Que seja assim. E você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo, você também deve buscar viver esse discipulado, essa busca por ser como Cristo para glorificar a Deus. E esse livro aqui vai lhe ajudar, mas acima de tudo, continue lendo aí a sua Bíblia, meditando na palavra e vivendo de acordo com ela. E se você quer ouvir outras conversas edificantes sobre os maravilhosos livros que a Edições Vida Nova tem lançado, continue nos seguindo ou aqui no YouTube ou aqui na sua plataforma de podcast preferida, mas não deixe de nos seguir e também recomende para outras pessoas. A gente se vê no próximo episódio e é isso aí. Valeu!